fisiologia do envelhecimento. Estaremos observando a partir desse momento importantes informações a respeito de alterações que acontecem em várias estruturas e sistemas relacionadas ao processo global do envelhecimento. Composição corporal. A composição corporal vai sofrendo modificações importantes com o processo de envelhecimento. Em média, acontece um declínio de 30% do número total de células. Essa diminuição também é paralela à diminuição das proteínas e da água intracelular. A água extracelular e o volume plasmático permanecem inalterados. A massa corporal total permanece relativamente igual, porque o aumento de gorduras corporais tende a ser proporcional à diminuição da massa celular. O aumento dessas gorduras corporais, elas estão localizadas em várias regiões do corpo, variando do gênero, ou seja, no gênero feminino esse aumento do depósito de gordura acontece em região de abdômen, baixo abdômen, coxas e membros superiores. Em homem, principalmente na região abdominal. Nesse quadro verificamos a composição corporal e suas alterações em relação a tecidos, ou seja, nas faixas etárias de 25 e 75 anos de idade, de forma comparativa, o tecido gordura apresentava em 25 anos 15%, passa um aumento, como já foi dito anteriormente, de 30%, gordura corporal, não gordura na pele, como veremos na sequência que acontece o inverso. Os tecidos, de uma maneira geral, acontece um decréscimo moderado de 17% para 12%, ossos, um decréscimo moderado também de 6 a 5%, considerando-se o indivíduo não é portador do quadro de osteoporose, e a água intracelular acontece um decréscimo mais significativo, de 42% para 33% em média, e a água extracelular permanece com níveis próximos. Sistema tegumentar. O que veremos a seguir seriam algumas alterações estruturais, principalmente na parte externa e na parte mais profunda. Portanto, na pele nós observamos na parte externa uma alteração do extrato córneo e na parte interna da pele observamos o que? Alterações de glândulas sudoríparas, alterações da musculatura eretora e glândulas sebáceas que estão ligadas ao folículo piloso e o próprio folículo piloso também, alterações de células de gordura. Destaco aqui nesse gráfico que vocês estão observando que na epiderme, que é a parte mais externa da pele, também existe uma presença de gordura que não está citada nesse slide, que acontece um decréscimo também importante. Nesse segundo gráfico observamos em relação às faixas etárias jovem, intermediário e idoso, as alterações que acontecem em relação à espessura da epiderme. Então na epiderme do jovem, em média, o valor é de 0,100 milímetros e no idoso acontece uma redução pela metade, 0,050 milímetros. Nesse sentido, é importante que se entenda que, além da gordura funcionar como reserva energética para algumas estruturas, a gordura tem a função principalmente de proteção dos anexos que nós observamos tanto na epiderme como na derme. Alterações funcionais da pele idosa. A pele idosa é inelástica, ou seja, demora a recuperar-se quando a sua forma é tensionada, quando ela é distendida. No entanto, é enrugada e tende a formar dobras. Essa inelasticidade é devido a alterações de colágeno e tecido elástico. O enrugamento é também causado por essas alterações teciduais, ainda que grandes pregas possam ser devidas às alterações no subcutâneo e tecidos musculares. Portanto, o dermato na área de dermato funcional ele não se restringe só a estruturas mais superficiais da derme e da epiderme. Ela se direciona também
as estruturas profundas logo abaixo, como os tecidos musculares. Importante destaque também é que é necessária uma higiene mais frequente da pele do idoso por alterações e a formação dessas dobras, pois podem ser fontes de infecções recorrentes, infecções quer sejam por fungos, bactérias, enfim, uma série de situações que podem ser intercorrentes. E quanto mais intercorrência, pode acontecer o rompimento da estrutura da pele e infecção e contaminação de estruturas importantes e da própria também servindo como via de acesso para uma septicemia, uma infecção generalizada em todo o corpo. Também a compressibilidade, ou seja, a tensão que aquela pele idosa apresenta é alterada. E isso acontece em função do menor conteúdo de água. As respostas vasculares aos estímulos de calor e frio podem ser mais lentas, com transtorno na regulação térmica. Portanto, é muito comum a gente observar que alguns idosos ou idosas, apesar de estar fazendo um clima agradável ou quente, eles estão com aquela blusa, com um agasalho. Isso pode ser uma alteração desses receptores de calor e frio. Ou, evidentemente, pode ser uma alteração mais séria, do controle, por exemplo, de hipotálamo, que regula a temperatura. Mas, inicialmente, se pensa em alterações de pele e se faz uma inspeção, uma verificação. Ainda em alterações funcionais da pele, acontece uma diminuição das luzes dos vasos capilares, aquelas pequenas estruturas como arteríolas e vênulas estão presentes na derme, ou seja, elas apresentam uma diminuição ou esclerose no seu diâmetro. Se eu tenho diminuição e esclerose no seu diâmetro, eu tenho menos circulação e aí sim pode aparecer as varizes, que são segmentos onde acontece uma diminuição importante ou interrupção da circulação sanguínea. Ainda nesse sentido, é importante que ressalta-se que a água da pele idosa está diminuída pela menor fixação também de mucopolissacarídeos. O principal deles é o ácido hialurônico, que é responsável pela fixação da água na pele. A água é importante porque, como em outras estruturas e principalmente na pele, ela mantém todos os anexos hidratados, funcionais. Pelas próprias alterações das fibras e órgãos terminais, as funções de percepção podem estar diminuídas, como visto anteriormente, calor e frio. E o mesmo se processa com as funções de secreção de suor e secreção também sebácea da pele. Muitas vezes acontece a queda do folículo peloso, e a queda do folículo peloso ela não se regenera, esse próprio folículo, quando há tantas estruturas que são as glândulas sudoríparas e sebáceas, elas são arrancadas, são extraídas da pele. A pele tem uma função importante imunológica de defesa para o organismo, e isso pode estar alterado, mas ainda necessita algumas pesquisas em relação à sua comprovação nesse sentido. O pH da pele idosa não está alterado. Não confundam pH com as alterações que podem acontecer em glândulas sudoríparas e principalmente em glândulas sebáceas. Uma menor espessura da pele, particularmente naquela camada externa, que é a camada córnea, com uma diminuição do número dessas camadas, possibilita a maior absorção e passagem através de toda a pele de drogas e outras substâncias químicas. Portanto, para o indivíduo idoso deve tomar muito cuidado com a administração endovenosa através de injeção de medicamentos e principalmente medicamentos ou suplementos alimentares ou estéticos que são utilizados através de pomadas ou então através de adesivos grudados da própria pele do idoso. Destaco também que alguns produtos, e principalmente produtos médicos, alguns medicamentos, elas apresentam uma alteração no processo de absorção, que é mais rápida, mas acontecem também uma interação
com a circulação sanguínea dos capilares, que eles estão com diâmetro diminuído. Portanto, eles tendem a ser removidos de uma maneira mais lenta pela circulação sanguínea. Exemplifico uma situação importante de medicação, que é muito comum, que é a utilização de corticoide, em gel ou pomada, na pele. Em indivíduos jovens ou adultos, essa utilização na pele, depois de alguns anos, 5 ou 10 anos, podem causar lesões nessa camada mais externa, na camada córnea da pele, e diminuindo até gordura dela, mas isso depois de uma década. Em idosos, existem estudos que dizem que, idosos que eu falo, são pessoas com mais de 60 anos de idade. Existem estudos que dizem que a utilização durante 6 meses já podem causar alterações significativas na pele, tornando essa pele mais flácida e mais suscetível ao aparecimento de equimoses, que são aqueles rompimentos dos capilares que estão presentes nessa camada mais superficial da pele. Essas equimoses podem evoluir para hematomas, nos quais é uma situação muito comum e acontece e referida, relatada por idosos, onde ele não sabe o que bateu, mas aparece um hematoma na sua pele. Evidentemente também que uma pele que apresenta equimoses, alteração de trofismo, um aspecto de pele seca ou pele desidratada, que é a alteração da quantidade de água, e manchas senis, provavelmente com o uso de algumas medicações de contato na pele, podem ser desenvolvidas esses processos de alteração na absorção, e podem também ser desenvolvidos com mais facilidades processos de alergias importantes a serem observadas a partir desse momento.